A lição desta semana tem como título Missão em favor dos não alcançados. Vamos estudar a primeira parte deste tema. Vamos considerar, irmãos, a grande comissão dada pelo Senhor Jesus Cristo. Mateus 28:19. Ide a todo o mundo, fazei discípulos de todos os povos. Isso é, de todas as nações da terra. Outra versão deste mesmo verso diz assim: vão a todos os povos do mundo fazer meus seguidores. Quando o apóstolo Paulo falou a todos os povos, a todas as nações, ele não estava se referindo a nações como entendemos hoje. Nação como o Brasil, uma nação com um idioma, um território muito grande, um povo muito grande, uma língua. Ele estava falando sobre grupos étnicos. Grupos étnicos, conjunto de indivíduos com senso comum. Alguns povos realmente grandes, mas outros como tribos, como pequenos povos. Grupos de indivíduos, grupos étnicos. Grupos étnicos têm as características históricas, as características culturais, idioma, crenças, uma identidade grupal. A nossa lição traz alguns dados impressionantes sobre os grupos étnicos. Diz que no mundo existem aproximadamente 17.400 grupos étnicos. Veja, irmãos, uma variedade imensa. Mas o que mais me impressionou, irmãos, é que desses 17.400, 7.400 ainda não conhecem o Evangelho. Não possuem uma comunidade cristã nativa dentro desses grupos étnicos. Dentre esses grupos, nós podemos citar os povos tribais, os hindus, os muçulmanos, os budistas e aqueles que não são religiosos, que não têm nenhuma informação ou nenhuma identificação com a cultura judaico-cristã, que é a que nós conhecemos. Isso acontece predominantemente na Ásia e no Oriente, mas também, irmãos, no Ocidente. O Ocidente é caracterizado atualmente pelo secularismo, pelo ateísmo. E nesses também, então, há um desinteresse religioso muito grande. Muito provavelmente nós temos amigos ou colegas de trabalho ou colegas de escola que absolutamente conhecem alguma coisa sobre o que é cristianismo, sobre o que é a herança judaica cristã que nós praticamos, na qual nós vivemos. Vão à igreja, vão a casamentos, vão a festas, batizados, mas não estão identificados com a verdade bíblica. É para esse mundo que nós somos chamados a compartilhar a nossa fé. Essa é a grande comissão. É nesse mundo, no meio desses grupos étnicos os mais diversos, muitos dos quais não conhecem nada absolutamente do plano de Deus, do Deus criador do céu e da terra e do plano de Deus, do plano de salvação. É para esses grupos que nós devemos pregar, é lá que nós devemos fazer discípulos. Mas como é que nós vamos apresentar o Senhor Jesus Cristo? Como vamos apresentar Deus o Pai a esses grupos? Sabe, irmãos, nós costumamos fazer trabalho missionário com cristãos. Cristãos de outras denominações ou aqueles que já têm um interesse pelo cristianismo. Aí nós fazemos trabalho missionário. Isso parece fácil. Eu tenho um amigo, irmãos, que também cristão, que dizia que isso é pescar no aquário. Você vai pregar para aquele que já conhece. Você simplesmente vai mostrar uma doutrina diferente para eles. Mas eles já estão acostumados com o discurso cristão. Eles já estão adoçados, vamos dizer assim. Mas como é que você vai falar para esses que não têm essa formação cristã, que não têm a menor identificação com o cristianismo? Nós vamos ver como é que o apóstolo Paulo fez isso. Como é que ele foi falar com os gregos? O apóstolo Paulo era judeu, das tradições judaicas, e se converteu ao cristianismo. E agora ele ia pregar aos gregos, que não tinham nada a ver com o cristianismo, que não tinham nada a ver com tradição judaica. Veja o que Lucas escreveu, o que a nossa lição diz. Lucas descreveu a obra de Paulo em Atenas. Verso 17 de Atos 17. Por isso falava na sinagoga com judeus e gentios piedosos,
também na praça todos os dias com os que se encontravam ali. Veja, irmãos, o apóstolo Paulo estava falando com 3 grupos de pessoas. Primeiro com os judeus, depois com os gentios piedosos. O que eram os gentios piedosos? É aqueles que já estavam se ajustando com o cristianismo ou já tinham aceitado o Senhor Jesus Cristo. Mas ele falava também nas praças, com todos os que passavam por lá. Aí que tá, irmãos. Aí o apóstolo Paulo estava pregando para gente que não sabia nada de cristianismo, não sabia nada do Senhor Jesus, não sabia nada de Abraão, da promessa, não sabia nada do Criador. Paulo teria se sentido mais confortável trabalhando entre os judeus, sua própria carne e sangue, mas não se contentou em trabalhar apenas entre seu povo. Ele havia sido chamado para alcançar os outros também. Na lição dessa semana, nós vamos ver o trabalho do apóstolo Paulo em Atenas. Lembre-se, irmãos, Atenas era a capital da filosofia. Desde o século V a.C., os filósofos gregos ditaram o pensamento. E ditaram o pensamento, formaram o pensamento ocidental que temos até hoje. Portanto, na época de Paulo, já havia 5 séculos que os filósofos gregos tinham formulado teorias, tinham formulado pensamento, tinham ditado comportamentos. E agora o apóstolo Paulo ia pregar uma coisa totalmente nova. Nova e diferente daquelas que os filósofos tinham proposto. A missão em favor dos não alcançados. Enquanto estava em Atenas, cidade famosa por sua filosofia, Paulo procurou alcançar as pessoas de lá também. Muitas delas tinham uma formação e visão do mundo radicalmente diferente dos hebreus e de sua história sagrada. Formavam a base formavam a base da fé que Paulo queria ensinar aos atenienses. Veja, Paulo tinha como propósito, ensinar aos atenienses uma doutrina totalmente nova, totalmente estranha a tudo aquilo que aqueles atenienses haviam aprendido até então e praticado até então. Como é que ele fez isso? Como é que ele podia apresentar o Senhor Criador dos céus e da terra? Nosso verso áureo mostra isso, né? Atos 17, 24. O Deus que existe, que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Como que Paulo podia chegar a esse ponto? Numa cultura que tinha muitos templos, muitos deuses, muitas esculturas de deuses, muitas esculturas que eram veneradas. E o apóstolo Paulo ia chegar agora a falar assim, olha, tem um Deus, e nós vamos ver isso ao longo da lição, um Deus que vocês não conhecem, que eu vou apresentar, e que fez tudo, e ele não precisa de templo. Veja, totalmente diferente, totalmente diverso do que os gregos faziam e praticavam e criam até então. Vamos ver nessa semana qual foi o comportamento do apóstolo Paulo para apresentar a verdade a esse povo que não conhecia nada de verdade, mas que precisava conhecer, porque a grande comissão dizia: vão fazer discípulos em outras nações, em todas as nações. Vamos orar para que Deus nos abençoe nesta semana. Obrigado, Senhor, porque vamos abrir a Tua palavra, vamos aprender com o apóstolo Paulo como pregar para aqueles que não te conhecem, que não têm a mínima informação sobre o que é cristianismo, sobre o que é o Senhor Jesus Cristo, sobre o que é o plano da salvação, sobre o Deus Criador. Queremos que nos ajudes para que possamos aprender conforme a Tua vontade e praticar no nosso exercício missionário, nas nossas missões para aqueles que não conhecem ainda ao Senhor Jesus. Nos abençoa, portanto, é o que peço por Jesus. Amém. Então é isso, irmãos. Nessa semana nós vamos estudar o apóstolo Paulo pregando aos atenienses, aos gregos de Atenas. E vamos aprender com ele como devemos participar do Evangelho, como devemos participar o Evangelho, comunicar o Evangelho aos povos, às pessoas que ainda não foram alcançadas. Deus, então, abençoe o nosso estudo. Tenham todos uma feliz semana.